Fala galerinha, tudo bem? Continuando nossa playlist que nós estamos resolvendo a prova do Enem de Matemática e suas tecnologias do ano de 2019. Nessa videoaula nós vamos resolver a questão 145 da prova amarela. Olha só galera, quem quiser o download da prova completa, aqui está o link que você consegue acessar na descrição desse vídeo, tá bom? Então quer acessar a prova completa, é só clicar no link na descrição desse vídeo, tá bom? A questão 145 eu considero, galera, uma questão de nível entre médio e difícil, uma questão um pouquinho mais elaborada e um pouco mais exigente do aluno, do estudante que está fazendo a prova do Enem, tá bom? Então olha só, em um jogo online, essa questão 145, aquele abraço para a galera do Free Fire, para a galera do LoL, aquele abraço galera, vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência. A galera já sabe desse assunto, hein? Que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem de forças de defesa e de ataque. Então o objetivo é subir o nível, né, e aumentar o nível de experiência, né, subir o nível e aumentar o nível de experiência no jogo, né, que são dois parâmetros importantes dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante, né. A força de defesa, galera, de cada jogador, tá? Então a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível, né? Então a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da sua experiência, tá? Então, galera, a gente pode escrever da seguinte maneira isso daí, ó. Como ele fala que é diretamente proporcional, eu coloquei aqui o Azinho, que é a constante de proporcionalidade, né? Como ele fala que é diretamente proporcional, eu preciso colocar esse Azinho, que é a constante de proporcionalidade. Aí eu vou multiplicar pelo nível, que eu chamei de N, né? D é a defesa, vou multiplicar pelo nível, e ele fala que é proporcional também ao quadrado da experiência, por isso eu coloquei que a defesa é experiência ao quadrado. Então ele é diretamente proporcional, coloquei a constante de proporcionalidade, que é esse A, ao nível que o jogador está, vezes o quadrado da sua experiência, né, que ele tem no jogo, tá bom? Continuando a leitura do enunciado, galera, enquanto o seu ataque, ele vai falar aqui, ó, enquanto o seu ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então inverteu o ataque em relação à defesa. Então eu coloquei aqui embaixo, galera, olha só. B é a constante de proporcionalidade, ela é igual, é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível em que o jogador se encontra, tá bom? Continuando a leitura, galera, nós temos o seguinte: nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Eu não sei o nível e a experiência que o jogador que está jogando comigo tem, né? Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, tá? Com experiência 1, tá? Então os jogadores no início eles têm o nível 1 e a experiência deles é 1 também, galera, tá? Então eu estou tirando os dados do exercício para facilitar o entendimento, tá bom? Além disso, eles possuem no início do jogo a força de ataque deles vale 2. Todo mundo começa com força de ataque valendo 2 e com experiência, com defesa valendo 1. Então a força de ataque é 2 e de defesa é 1. Então o ataque vale 2 e a defesa vale 1, tá bom? Então ele continua a historinha aqui do nosso problema falando assim, ó. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante, né? Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa. Então existe uma comparação entre a força do ataque, né, do desafiante e a força de defesa do desafiado.
vence o confronto aquele que tem cuja força for maior, tá? O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade, né? Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam os seus níveis em uma unidade, tá bom? Então, um jogador vai desafiar o outro, né? Se o meu ataque for mais forte que a sua defesa, eu ganhei, eu aumento o nível, né? Se der empate, os dois aumentam de nível, tá bom? Então ele fala aqui, ó, durante um jogo, o jogador J1 de experiência 4 e experiência 5 irá atacar o J2 de experiência 2 e de nível 2 de experiência 6, né? O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era D, né? Então, galera, vamos apenas nesse início começar com a fórmula da defesa, do ataque e o início. O jogador tem o nível 1, né? A experiência dele é 1, a força de ataque dele é 1 e a defesa é 1. Nós não temos, galera, o valor do Azinho e do Bzinho, que são as proporções, a constante de proporcionalidade, tá? Então, se a gente for aqui pro ataque, que ele deu que o ataque, o jogador começa com a força 2, ó. Então, tem a mesma fórmula do ataque, que é a experiência vezes o nível ao quadrado vezes a constante de proporcionalidade. Como o jogador no início, ele começa com o ataque 2, a experiência 1 e o nível 1. Esse Bzinho aqui, ele vale 2, tá? Aqui é um B minúsculo, tá? O corretor trairou comigo aqui, hein, Irmandade? Aqui é o Bzinho, tá? Então, esse Bzinho, que é a constante de proporcionalidade, ele vale 2. Se eu colocar aqui no início, ó, vai ficar 2 vezes Z vezes N ao quadrado, que é o que eu tenho aqui. Então, a fórmula para eu descobrir a força de ataque de um jogador é 2 vezes Z vezes N ao quadrado, tá bom? E a defesa, galera? Ele falou que o jogador no início começa com defesa igual a 1. Então, olha só. Na defesa sendo igual a 1, tá? Aqui é a mesma coisa, trairou comigo, que é Azinho, tá? Então, a defesa é dada por N vezes E ao quadrado vezes A, que é a primeira formulazinha que a gente fez no início, né? O jogador no início começa com defesa, força de defesa valendo 1. Coloquei 1 aqui. O nível dele é 1 no início também. E a experiência também é 1. E aqui eu tenho o Azinho. Se eu fizer o cálculo aqui, eu vou achar que o Azinho vale 1. Voltando aqui e substituindo, vai ficar 1 vezes N vezes E ao quadrado, que vai dar N vezes E ao quadrado. A fórmula para eu descobrir a força de defesa de um jogador é dada por N vezes E ao quadrado, tá bom? Sabendo disso, Irmandade, nós vamos calcular então o jogador 1, ele desafiou o confronto, né? Durante um jogo, o jogador 1 de nível 4 irá atacar. Então, a gente vai ver qual que vai ser a força de ataque do jogador 1, tá? Então, a força de ataque é dada por 2 vezes E vezes N ao quadrado, E é a experiência e N é o nível que ele se encontra. O jogador 1, no enunciado aqui, fala que ele tem nível 4, né? Então, quer dizer que o N vale 4 e a experiência dele é 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes E, que é 5, vezes N, que é 4. 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado. Isso vai dar uma força de ataque para o jogador 1 de 16, de 160, né? Aí, nós vamos ter, galera, o jogador 2, tá? Ele desafiou o jogador 2, que tem o nível 2 e a experiência 6, né? Então, olha só, o jogador 2, ele foi atacado, então ele vai se defender, né? Então, eu vou pegar a fórmula da defesa dele, que é N vezes E ao quadrado. Então, o N dele é 2, que é o nível, e o E é 6, que é a experiência. Então, 2 vezes 6 ao quadrado, primeiro eu faço a potência, vai dar 2 vezes 36. A força de defesa dele é 72. Ele não aguentou a força de ataque do jogador 1, né? Então o jogador 1 venceu. A pergunta é qual é a diferença, ó. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era de diferença, quer dizer subtração, né? Então basta eu diminuir 160 menos 72. Eu tenho 88, então a força
de ataque menos a força de defesa do jogador 2 dá 88. A resposta correta é a letra B. Exercícios que eu classifico como entre médio e difícil, né, galera? Tem que ter muita leitura e muita interpretação, tá? Então, se você gostou dessa aula, entendeu esse exercício aí, bacana, exercício bagaçante, dá um like nesse vídeo, continue acompanhando nossas videoaulas resolvendo o Enem 2019. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau!